Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Mr. No especial número 3, que traz a história O Rei do Sertão. E eu devo dizer que Mr. No foi minha segunda quebra de preconceito com a Bonelli. A primeira grande quebra de preconceito foi Tex, o primeiro quadrinho da Bonelli que eu comecei a ler. Já narrei isso aqui no quadrinho, como é que eu tinha resistência a Tex, por alguns motivos. Li, achei muito bacana, Tex abriu as portas, eu fui lendo vários outros personagens, mas para Mr. No eu torcia um pouco o nariz. Eu tinha, sei lá, a sensação de que as ideias seriam chatas, ou então que seriam rasas, meio bobas, assim. Eu não tinha nenhum motivo objetivo para pensar isso, mas essa era a sensação que eu tinha e que foi quebrada e desmentida em muito graças ao trabalho da Editora 85, que está lançando o Mr. No agora, e inclusive eu li os 2 primeiros números e gostei muito, e agora com esse terceiro então, que realmente não sobrou, sei lá, pedra sobre pedra do preconceito. O que acontece, né? Eu percebi que as histórias do Mr. No, elas possuíam um cenário muito rico, com muitas possibilidades para a construção de boas histórias. E mais ainda, um cenário que me era familiar, que me era conhecido. Só para explicar para a galera que não conhece, boa parte das histórias do Mr. No se passam no Brasil. Ele mora no Brasil. Ele é um piloto norte-americano que vive no Brasil após ter vivido decepções em relação à guerra. Ele mudou para cá. E ele é assim, embora seja norte-americano, a personalidade do cara é muito brasileira. Fiquei pensando após terminar de ler essa história aqui, O Rei do Sertão, que a minha sensação ao ler Mr. No deve ser parecida com a sensação que uma pessoa dos Estados Unidos tem ao ler Tex. Por quê? Porque as histórias do Mr. No se passam ali na segunda metade do século XX, né? Segunda metade do século XX, mas, assim, numa época que eu não era nem nascido, nasci na década de 80, mas a Amazônia falada é um espaço que para mim é familiar, o Nordeste falado é um espaço que para mim é familiar, ainda que muitos dos lugares eu não conheça pessoalmente. Eu estudei esses lugares, eu vejo na TV, eu conheço pessoas que moraram nesses lugares, ou seja, há esse ar de familiaridade, que quando eu leio a história, facilita por demais a imersão. E assim, como eu falei, das 3 edições de Mr. No que eu li, essa daqui, já sinalizei na verdade, essa daqui foi a que eu mais gostei, assim, de longe. E eu gostei mais dela, não porque as outras foram fracas, não, porque não é o caso, mas porque essa daqui eu realmente achei excepcional. Eu achei muito inteligente o uso feito da política brasileira para construir essa história. Ela é escrita pelo Sérgio Bonelli, que assina como Guido Nolita, que usa esse pseudônimo, só que o seguinte, Sérgio Bonelli ele veio algumas vezes no Brasil, e o olhar dele sobre o Brasil é muito acurado, minha gente, muito profundo, eu diria que é quase sociológico. O que acontece? Vou mostrando os desenhos do Dizo enquanto eu falo da história. Ele não conhece o Brasil apenas espacialmente, ou seja, os lugares, aquela que como turista a gente faz, né, com esses pontos turísticos. Não é isso. Ele entende bem as dinâmicas próprias da sociedade brasileira, da política brasileira, da cultura brasileira. E mais, ele usa isso para criar histórias que são instigantes e prazerosas de ler. Eu vou dar 2 spoilers da primeira parte dessa história aqui, do O Rei do Sertão, para possibilitar o comentário que eu vou fazer. No início da história, só voltando aqui à primeira página, o Mr. No encontra uma moça com quem ele teve um caso no passado. E essa moça vai pedir um favor a ele está conversando com essa moça é baiana, né, de Salvador, e lá, por causa dessa moça, ele acaba sendo envolvido no roubo da cabeça do Lampião. Isso mesmo, famoso cangaceiro. Essa cabeça está lá num museu. Quando o Lampião foi morto, ela foi exposta em vários lugares e hoje fica nesse museu. Está nesse museu, né? O hoje que eu estou falando é o hoje da história. Bom, ele rouba ele está ligado a esse roubo, embora não seja ele que o faça, e essa cabeça ela vai ser utilizada
por uma liderança política para promover um movimento separatista de estados do Nordeste, que vai criar o país de Novo Sertão. Só que a motivação para esse movimento separatista não é das mais nobres, né? Esse país, desejam criar esse país como uma reação à modernização do Brasil e a melhoria, uma certa melhoria nas condições de vida dos trabalhadores. Bom, um dos pontos mais legais da trama são as diversas interpretações dadas à cabeça do Lampião, perdão, à figura do Lampião, a quem foi esse homem. Ele é um mito a partir do qual os diversos grupos projetam uma interpretação diferente. Cada um crê que ele é uma pessoa completamente diferente. Inclusive, são interpretações contraditórias entre si. Alguns dizem que ele era um santo, outros dizem que ele era o demônio em forma de gente, um que protegia os pobres, outro que protegia os ricos. Quem é o homem por trás da lenda é uma pergunta que paira no ar e que é a pergunta que fica com o Mr. No e que fica também com o leitor. E eu vou dizer, o final da história é simplesmente genial, genial mesmo. Ele é surpreendente e ele é totalmente a cara do Brasil. Inclusive me fez lembrar de livros importantes para a interpretação do Brasil, como Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, Cronelismo, Estado e Voto, do Vitor Nunes Leal. Aparece aqui, por exemplo, a ideia de que as relações pessoais elas estão acima da lei, acima dos ideais políticos, né? E que, na verdade, é isso que tece a estrutura social do Brasil, a estrutura política do Brasil. Cara, muito legal o Imen. Só que eu tenho que frisar que isso aqui não é algo didático, não foi algo feito para dar uma lição, para ensinar um conteúdo de história ou cultura brasileira. O objetivo dessa história do Sérgio Bonelli é entreter, o objetivo é entretenimento. Só que o entretenimento ele não precisa ser raso, ele não precisa ser algo superficial. Ele pode oferecer, e é bom que ele ofereça, oportunidade de reflexão. Claro que a pessoa pode ler isso aqui, curtir e não pensar em mais em nada. Mas a história tem camadas que nos convidam a pensar sobre o Brasil. E pensar de uma maneira que eu acho bem assim. O convite é bem interessante, é isso que eu quero dizer. Um ponto que eu acho que podia ter sido um pouco melhor é realmente uma pequena situação que soa um pouco inverossímil. A cabeça do Lampião está no museu. Aquele museu não me parece ser um lugar de peregrinação. Na verdade é um museu pobre, as pessoas não dão nem tanta atenção, pelo menos a história dá um pouco a entender isso. Ela não diz, mas ela dá um pouco a entender. E quando ele é roubado, essa cabeça mobiliza pessoas, quando essa cabeça reúne pessoas, é um símbolo, né? Então, assim, parece um pouco forçado, né? A situação anterior e a situação posterior. Mas assim, é algo no começo da história que o Sérgio Bonelli usa para fazer a história andar. E é um detalhe pequeno numa trama que eu realmente curti assim, muito, assim, e que oferece muito. É interessante ver isso, né? Uma história que, na verdade, não era nem vista assim, tipo, como uma graphic novel. Não, uma história de um personagem feito para entreter que tem tantas camadas. Isso que acontece muito com a Bonelli, né? Eles têm muito, assim, esse zelo com a pesquisa histórica. Bem legal, assim. E essa é a edição mais parruda das três lançadas pela Editora 85. Ela tem 164 páginas. E é mais um belo trabalho da editora que, assim, é uma editora que tem feito um trabalho primoroso, né? É uma editora feita por um fã e que visa de fã para fã. Só que é feita com um profissionalismo bem interessante. O trabalho é bem cuidado, a tradução é bem feita, as edições são ótimas, há uma boa relação de custo-benefício, pelo menos eu acho. E hoje, inclusive, vale mencionar que a editora está lançando uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Não para o Mr. No. Mr. No não uso o Catarse, mas por Dampir. Quem acompanha o canal já me viu elogiando Dampir aqui algumas vezes, é uma das minhas séries favoritas da Bonelli. Eu gosto realmente muito. É a história de um meio vampiro cujo sangue é venenoso para os vampiros. É uma espécie de terror de guerra, que muitas vezes não é o sobrenatural que traz o terror, mas a maldade humana. É bem legal Dampir mesmo. Se quiser dar uma olhada nos vídeos que eu produzi. E hoje tem essa campanha de financiamento coletivo, é para os números 2 e 3. O que aconteceu? O Dampir já foi lançado lá acho que 2005, 2006, pela Mitos, lançaram 2 edições. Quando a 85 pegou, ela lançou
a edição número 4 com histórias inéditas, lançou inclusive por financiamento coletivo também. Depois fez uma enquete e perguntou se o pessoal preferia que continuasse assim, lançando histórias inéditas ou se faria uma alternação, né, uma inédita e uma antiga, ou lançasse todas as antigas de uma vez. Bom, venceu o que lançasse todas as histórias já publicadas no Brasil, o que eu estou chamando de antigas. Então eles lançaram o número 1, que é o encadernado que compilava Dhampir de 1 a 4 da Mitos. E agora fizeram uma outra enquete perguntando se nós queríamos que lançasse os números 2 e 3 de uma vez, para termos já no formato italiano, direitinho, o que foi lançado para arrumar para as histórias inéditas. Isso venceu. Então essa campanha de financiamento coletivo é para 2 livros de uma vez só. Tem vários planos lá, né? Inclusive para quem quiser pegar todos os números já lançados, né? O 1 e o 4 e também o 2 e o 3 no pacotão. Eu vou deixar o link da campanha aqui. Realmente eu tenho muito gosto de divulgar as coisas da Editora 85, porque é uma editora que a gente vê que realmente é um trabalho feito por paixão, por amor. É uma editora que eu queria muito ver crescendo. Inclusive está ampliando o leque de publicações, né? Hoje ela lança o Dhampir, o Diabolik, inclusive já teve um financiamento coletivo, já foi lançado, e o Mr. No. Espero que venha cada vez mais coisas. E como é que se compra as coisas da Editora 85? Não vai para a banca, não vai para boa parte das livrarias, ela aposta numa venda direta com o leitor. Então ela tem uma loja, vou deixar o link aqui na descrição também, e também tem o Marketplace da Amazon, que ela cadastra os produtos dela lá, mas é a própria editora que envia, a Amazon só oferece o site para eles colocarem lá. Inclusive vou deixar o link aqui também. Eu lembro, né, que cada compra que o pessoal faz na Amazon ajuda o canal. Então, inclusive, pode comprar na loja 85, vou ficar feliz também, mas comprando pela Amazon dá uma força pro canal aqui também. É isso, valeu. Esse foi um jabá que eu quis assim fazer, porque eu acho um jabá do bem, o trabalho dos caras é realmente muito bom. Mas eu quero encerrar não fazendo jabá, mas voltando a falar dessa edição aqui, que é realmente muito boa e tá nas minhas melhores leituras do mês de junho. Tá assim tá na minha lista de melhores aí desse mês, porque realmente eu terminei isso aqui falando, cara, que legal, né? E como é que é bom ver o Brasil sendo utilizado como ambiente para contação, assim, para se contar boas histórias. Bom, é isso. Peço que você gostou do vídeo, dê o teu joinha. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. Também convido a compartilhar o vídeo e mostrar para os outros, caso ache que... Caso queira ajudar o canal a crescer, né? Porque é assim que o canal cresce. Bom, é isso. Abração e até o próximo vídeo.